Fala-se muito sobre narcisista, sempre apontando o narcisista como o vilão da história, né? Principalmente em relações, relacionamentos. E nesse vídeo eu quero abrir uma questão interessante, que é assim, primeiro que o narcisista é uma pessoa que sofre também, é uma pessoa que está com um problema psicológico, né? Ele tem uma relação disfuncional consigo mesmo e com os outros. Mas mais interessante do que isso é pensar que toda vítima de um narcisista é uma pessoa que se coloca nessa posição. Por quê? O que é o narcisismo, né? Só resumindo assim. Tem muito vídeo sobre isso, falando sobre como identificar um narcisista, como lidar com o narcisista, como se só o narcisista fosse a parte problemática do relacionamento. Mas para um narcisista exercer a influência, né, o controle, a manipulação sobre alguém, essa pessoa obrigatoriamente tem que estar e se colocar na posição de vitimista. Então, fica com essa palavra na cabeça, porque é sobre isso. Bom, eu sou o Edu Dionísio, eu sou psicanalista e nesse canal a gente fala sobre questões da mente, da psique humana, para você ter autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal. Mas então, só para resumir, assim, para começar, o que é o narcisista, né? Narcisismo, para a psicanálise, é um investimento que você faz da sua libido no seu próprio ego. Isso por si só não é um problema, tanto que o narcisismo ele é dividido em duas partes para a psicanálise por Freud, que tem o narcisismo primário e o narcisismo secundário. O narcisismo primário, que é o que acontece quando a gente nasce, né, quando a gente é um bebê, a gente não tem uma distinção entre o que nós somos e o que o resto do mundo é. Tudo é sobre a gente, tudo é a mesma coisa. Então, nós investimos na nossa libido na gente mesmo, nas nossas necessidades, né? Na formação do que nós vamos ser. Mas, conforme o tempo vai passando na infância, você começa a criar relações com objetos externos, né? Com outras pessoas, com outras coisas. Quando existe um problema ou você tem um trauma em relação a isso, você não obtém sucesso em se relacionar com outros objetos, com outras pessoas, você continua e você volta a investir a sua libido em você mesmo. Então tudo continua sendo sobre você, como se você fosse um bebê. E quando eu falo de libido, o que significa isso, né? A libido, para a psicanálise, é a energia vital, é a força que faz você viver e continuar a vida, né? Então, a sua busca por desejo, relações, realizações, tudo que envolve a sua energia vital, a sua vontade de viver, isso é a libido. Então, o que acontece? Se você, nesse período de desenvolvimento, tem algum trauma ou sofre algum problema, você falha em se conectar com outros objetos, então você volta toda a sua atenção, né, toda a sua energia para você mesmo. E isso esconde alguns problemas muito sérios, porque assim, você não consegue se comparar com as outras coisas, você perde essa noção, você não adquire essa noção do seu lugar no mundo, então tudo é sobre você, tudo continua sendo sobre você, então você continua com essa necessidade de ser o centro de tudo. Esse é o problema do narcisismo, entendeu? Você tem que ser o centro de tudo. E isso esconde uma autoestima extremamente baixa. Você não consegue se comparar com as outras pessoas, então você assume uma postura de que eu sou melhor do que todo mundo. Se as pessoas não percebem isso ou não agem de acordo com isso, como se eu fosse melhor que todo mundo, então o problema está nas pessoas. Então eu me fecho e eu ignoro quem não concorda que eu sou melhor que todo mundo. E aí uma coisa interessante é que para você manter essa postura e essa crença de que você é tão maravilhoso, tão incrível, você precisa se relacionar com pessoas que alimentem o seu ego, que continuem fazendo você acreditar que você é melhor do que todo mundo. Então o narcisista ele vai buscar pessoas que também têm um problema de autoestima muito grande, que é o vitimista, né, que eu falei antes, que ele vai continuar fazendo você acreditar que você é essa pessoa incrível e maravilhosa. Entende? Então, o que eu quero falar é que, assim, para você
estar num relacionamento com um narcisista, para você ter se envolvido com o narcisista, você tem que estar nessa posição de vitimista. E é essa reflexão que eu quero trazer. Então, mais importante do que você identificar um narcisista ou saber lidar com um narcisista é você olhar para si mesmo e pensar: por que que eu me coloquei nessa posição? Por que que eu preciso ter alguém que tenha um controle sobre mim? Certo? Então, esse que é o ponto desse vídeo. Uma pessoa vitimista é uma pessoa que também tem uma fragilidade muito forte no seu ego e ela tem a dificuldade de assumir a responsabilidade sobre o que acontece na sua vida. Então, tudo é culpa de alguém, tudo é culpa da vida, das relações, das outras pessoas. Você não consegue assumir a responsabilidade sobre a sua vida. Tudo é responsabilidade dos outros. Então, você se coloca no papel de vítima, o que é muito perigoso. E aí o que acontece? Você se coloca numa posição de vítima, você encontra alguém que assume o papel de salvador, alguém que vai cuidar de você, que vai te salvar e que vai assumir a responsabilidade por você. Assim você não precisa lidar com a responsabilidade, né, da sua própria vida e você alimenta o ego desse salvador que é o narcisista. Entende? Então o que eu quero dizer é que o narcisista ele não é o vilão da história, ele é uma parte do problema. Essa relação narcisista e vitimista é uma relação problemática, porque é uma relação, primeiro, fantasiosa, né? E segundo, porque é muito cansativo para os dois, entendeu? Os dois estão sofrendo. O narcisista é uma pessoa que sofre muito. Ele sofre muito. E ele precisa estar o tempo todo tendo essa visão dele mesmo alimentada. E alimentada por alguém. E é por você, né? O vitimista, que aceita entregar o controle da sua vida para outra pessoa, porque aí é mais fácil para você, né? Claro, tem alguém que é responsável por tudo que está acontecendo na sua vida, ou seja, você não precisa ser o responsável. E ao mesmo tempo, essa pessoa, ela tem uma sensação de ter o seu ego inflado, né? Eu estou ajudando, eu estou salvando, eu estou protegendo essa pessoa. E essa pessoa está sofrendo porque está sendo controlada. Então, é uma relação disfuncional e doente para os dois lados. Então, o que eu quero trazer a reflexão para vocês é o seguinte: se você está numa relação, ou se você costuma ter relações com pessoas narcisistas, preste atenção em você. Por que que você se coloca nessa situação? Por que que é difícil para você assumir o controle da sua vida? Entende? Por que que é difícil para você assumir a responsabilidade? Por que que você busca ter alguém que transmita essa sensação de controle o tempo todo, sabe? É a falta de um pai, um narcisista, um controlador, é a falta de uma mãe, sabe? É uma dificuldade que você tem, você está com um problema de autoestima, você tem uma autoestima muito baixa, você não confia em você mesmo, você não consegue assumir, né, a responsabilidade sobre a sua vida. Por isso você buscou alguém que tem um controle excessivo, entende? Então, eu quero que você pense um pouco e comenta aqui por que que você se colocou nessa relação com o narcisista, entende? Eu, pessoalmente, como psicanalista e como um ex-narcisista, eu não acho que o narcisista seja o vilão, eu acho que o narcisista é alguém que sofre também, que precisa de ajuda também, precisa fazer terapia para entender e identificar por que que ele tem essa dificuldade de ter uma relação saudável com as outras pessoas. E, mais importante, porque você se coloca na posição de vitimista. Pensa nisso, comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo.